Hoje eu venho aqui para falar sobre algo que precisa queimar dentro do seu coração. O desejo de ser cheio do Espírito Santo. Não existe presente maior, não existe conquista mais preciosa. Tudo começa quando o nosso coração decide querer o Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa, mais do que as bênçãos, mais do que soluções, mais do que milagres. Querer o Espírito Santo acima de tudo. O seu coração tem que queimar, tem que desejar ter o Espírito Santo mais do que tudo. O Senhor Jesus, depois de ressuscitar, reuniu seus discípulos e deu uma ordem bem clara. Em Atos, capítulo 1, no versículo 4, ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, depois da morte do Senhor Jesus, havia uma grande tribulação em Jerusalém. E muitos queriam fugir, sair dali. Porque se mataram o mestre, imagine o que eles iam fazer com os discípulos. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele ainda passou 40 dias com os discípulos. E uma das coisas que Jesus falou para eles foi isso: não se ausente, não saia de Jerusalém. Fique aqui e aguardem até vocês receberem o Espírito Santo. O Senhor não disse: corram para conquistar as bênçãos. O Senhor não disse assim para eles: resolva seus problemas primeiro. Não. Jesus deu uma ordem bem clara: esperem até receber o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. A prioridade dos discípulos foi bem clara. Eles abriram mão de tudo para buscar o Espírito Santo. Para você entender bem, eles estavam até mesmo correndo risco de morte. Estavam arriscando a própria vida, esperando a promessa do Espírito Santo. Porque eles entenderam que se tivessem o Espírito Santo, teriam tudo o que precisavam. O Senhor Jesus ainda declarou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João capítulo 15, no versículo 7. Você está em Jesus? A palavra de Deus vive dentro de você? Então, você pode pedir o que você quiser e vos será feito. Amém? E uma das coisas que você deve pedir com toda a sua força é o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos começando a preparação para o dia de Pentecostes. Nós estamos nos preparando, assim como depois da Páscoa veio o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e nós acabamos de sair da Páscoa,
assim também o Espírito Santo será derramado sobre a sua vida. Esta semana será decisiva para aqueles que tomarem a atitude de abrir mão de qualquer outro pedido. Deixe de lado a ansiedade da cura, a ansiedade pela prosperidade, a ansiedade de ver a sua família transformada, de ter uma resposta para as suas orações. Você deve voltar o seu coração para um único clamor: Senhor, tudo o que eu mais quero na minha vida é o Espírito Santo. Então, até o Pentecostes, você tem que buscar esse batismo. A Bíblia fala que os discípulos, eles perseveraram ali no cenáculo, buscando a presença de Deus. Quando Jesus deu essa ordem, eram 500 discípulos. A Bíblia fala que no dia de Pentecostes só tinham sobrado quantos? 120. 380, a maioria não obedeceram. E eu pergunto, você vai fazer parte daqueles 120 que buscaram com toda a alma o batismo com o Espírito Santo? Ou você vai fazer parte daqueles 380 que não se importaram em receber o Espírito Santo? Enquanto o mundo corre atrás de coisas passageiras, você vai buscar aquilo que é eterno. Porque todas as coisas que você receber nesse mundo, todas as bênçãos, são passageiras. O médico pode ter dito assim para você, você tem pouco tempo de vida. E você fala assim, não aceito. Eu determino a minha cura. E pela fé você ser curada. Amém. Mas daqui a pouco você vai morrer. Vai chegar um dia que você vai morrer. Você apenas adiou. Sim ou não? Então, a cura, ela é algo passageiro. Você aumentar os seus dias de vida aqui na terra é passageiro. Você receber uma causa na justiça, dinheiro, você conseguir fechar um contrato, você abrir a sua empresa, tudo isso vai passar. Quando você morrer, o que você vai levar? A única coisa que nós levamos é a nossa alma. E eu pergunto para você, alguma coisa nessa vida vale a pena trocar pela salvação? Pela eternidade? Então, o seu foco tem que ser esse. Nós estamos aqui, pessoal, para buscar a nossa salvação em primeiro lugar. Pastor, mas e as outras coisas? O Senhor Jesus, ele foi bem claro. Todas as outras coisas que nós necessitamos serão o quê? Acrescentadas. Não é errado pedir a cura, libertação, prosperidade, família, casamento. Mas você precisa entender que o seu foco principal tem que ser a sua salvação, a sua alma. As outras coisas serão acrescentadas. Deus, ele é poderoso para nos dar tudo o que nós precisamos. Só que nós não podemos ficar preocupados, ansiosos com essas coisas passageiras e por causa disso perder o principal, o mais importante, que é a nossa salvação. Amém? E o Senhor Jesus, ele disse uma palavra aqui que você precisa prestar atenção. Ele falou, olha, não se ausente de Jerusalém,
mas esperem. Espere até que a promessa se cumpra. Espere até que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Esperar, pessoal, em Deus é uma atitude de fé. Inclusive, fé significa isso, a certeza de coisas que nós esperamos. Quando você é ansioso, ansiosa, você toma a frente de Deus, você está duvidando de Deus. A ansiedade é uma dúvida. A fé é saber esperar em Deus. Então, não seja uma pessoa ansiosa, porque você pode acabar perdendo a sua salvação. Tem pessoas que não esperam em Deus e ela coloca em risco a própria alma. A própria alma. Aprenda a ter fé. Aprenda a colocar como prioridade a sua salvação. A promessa vai se cumprir. Principalmente a promessa da descida do Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo. E para isso, você precisa querer mais do que tudo. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que ver a sua família aqui na igreja. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que encontrar um marido ou uma esposa. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que dinheiro, mais do que ver as portas se abrindo na sua vida. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que ver os problemas resolvidos, mais do que a sua cura, mais do que saúde. Você tem que querer o Espírito, você tem que colocar como prioridade número 1. Tudo o que eu mais quero na minha vida é ter o Espírito Santo. É a minha salvação. Inclusive, eu sempre ensino que toda pessoa deve ter um projeto de vida. E desde quando eu cheguei aqui, nessa igreja, e eu tenho ensinado isso, eu ensinei que quando você começa a fazer o seu projeto de vida, o item número 1, a sua salvação. Porque não adianta você construir nada, conquistar o mundo inteiro, se você perder a sua alma. E para você ter a sua salvação, é imprescindível que você tenha o Espírito Santo. Busque a Ele. Então, nós estamos nessa preparação para o Pentecostes. E assim como o Espírito Santo foi derramado naquele dia, naquele cenáculo, o Espírito Santo vai ser derramado aqui também. E pode ser hoje, pode ser agora. Depende de você. Comece a desejar o Espírito Santo mais do que tudo na sua vida. Amém?